Então, a Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, né? A Coreia do Norte está aqui, tá? Deixa eu ver se estão vendo legal aí. Então, né? Eu acredito que muita gente gosta da nossa visão, da nossa opinião sobre o tema da geopolítica, então eu quero aproveitar isso e eu gosto de falar sobre esse assunto, sempre falei no canal, inclusive, só que como a gente estava mais focado em história e arqueologia proibida, quer dizer, a gente vai continuar falando de história oculta, arqueologia proibida, tudo que a gente já fala, mistérios, mas como o mundo está se intensificando, geopoliticamente falando, né, e as profecias inclusive apontam que levantará nação contra nação, reino contra reino, naqueles tempos de consolidação, né, de fim dos tempos, de fim de uma era. Então, e a gente pode estar de fato vivendo algo que se encaixa nessas narrativas proféticas, nas profecias em si. Então, acho que vale a pena a gente analisar a geopolítica. Tem a ver com processos que vão afetar a nossa vida aí nos próximos anos. Então, Coreia do Norte é esse pedacinho de terra aqui que ele está colado na China, na verdade. Na Guerra da Coreia, a Coreia do Norte ela foi auxiliada pela antiga União Soviética e pela China. Tá? Mas o que foi essa Guerra da Coreia? A Guerra da Coreia foi quando, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, começaram tensões, né? É preciso entender o seguinte: essa região aqui ela já é uma região complicada já há muito tempo. Tá? Não é uma região tranquila. Antes disso, era o Japão que governou a Coreia do Norte. O Japão governou a Coreia do Norte de 1910 a 1945. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve movimentos nacionalistas dos dois lados, só que ao sul, com um viés anticomunista muito forte, patrocinado pelos Estados Unidos, e ao norte, com viés comunista, patrocinado pela China e pela União Soviética, especialmente pela União Soviética, que então já estava mais consolidada, né? A Revolução Chinesa ainda era bem recente, ainda a consolidação da Revolução Chinesa ainda era algo recente. Então a União Soviética começa a dar o apoio inicial para a Coreia do Norte, mas durante a guerra, quem realmente vai fazer diferença no campo de batalha são os chineses. Quem vai equilibrar e colocar a Coreia do Norte em vantagem, né? A Coreia do Sul quase perdeu a guerra, para quem não sabe. As forças dos Estados Unidos e da ONU e da Coreia do Sul perderam as principais cidades, se refugiaram lá no sul, ficaram só com 10% do território da Coreia do Sul. Depois conseguiram retomar, né? Fizeram algumas operações ali muito bem sucedidas, retomaram e travaram ali no paralelo 38, onde é a zona desmilitarizada atualmente. Após 1950, não vou lembrar o ano exato agora, foi feito um tratado de paz, né? Um armistício, na verdade, não um tratado de paz, um armistício, uma trégua, digamos assim. Então, ali criou-se uma zona desmilitarizada, que é aquela zona que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul até hoje. A Coreia do Norte virou uma ditadura totalitária comunista, né, baseada na figura da idolatria a uma dinastia do Kim, dinastia Kim Jong-un, né? Embaixo é um país capitalista, bem desenvolvido, que faz parte do mundo real, né, do mundo livre. Então, digamos assim, com todos os seus problemas, mas faz parte do mundo mais próximo daquilo que a gente conhece. Apesar que o nosso país, infelizmente, hoje tem governo, e não é só o atual, o anterior também, né, que fica fazendo média aí com ditaduras aí para poder se sentir importante, né? Tá sempre o Brasil tem essa mania feia de ficar sempre querendo jogar dos dois lados, fazendo meio de campo. A gente fez isso, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil flertou muito na época do Vargas. Ele chegou a flertar com o fascismo, né? Então, o Brasil tinha uma quedinha ali, inclusive pelo nacionalsocialismo alemão. Depois acabou ficando do lado certo, ficou do lado dos aliados durante a guerra. Mas enfim, então a Guerra da Coreia é isso aqui. Tá? A Coreia do Norte se tornou aquela coisa fechada, aquela ditadura absurda, totalmente assim, debaixo de uma cortina de ferro, após isso, após essa situação. Então, só que a União Soviética depois quebrou, né, faliu, e aí quem continuou dando uma força para a Coreia do Norte foi a China até então.
né, mantendo ali pelo fato do regime ser comunista, né? Então, da similaridade de regime. O Vietnã, mesma coisa. Tá. O Vietnã também se tornou um país comunista, né? E vivem tendo tentativas de revolução, são países, uma zona muito, muito tensa, né? Recentemente, Myanmar também teve aqui. Para quem não sabe, Myanmar é o maior exportador de feijão do mundo, tá? E a China é um produtor de feijão que exporta para o Brasil, inclusive porque nós comemos tanto feijão no Brasil que falta cerca de 200 a 300 mil toneladas por ano. E o principal fornecedor é a Argentina e depois a China. Ou, às vezes, a China mais do que a Argentina, depende do ano. Bom, relatos de soldados da Coreia do Norte lutando pela Rússia preocupam os Estados Unidos, diz a Casa Branca. Tá? Então, o que aconteceu? O Zelensky veio a público, né, lançou um relatório lá e disse, acusou mesmo que a Coreia do Norte, que já sabem que a Coreia do Norte está lutando ao lado da Rússia. Veja, não é o caso de você mandar lá um brasileiro independente, se voluntariou lá no corpo internacional e foi lutar dentro da Ucrânia para defender a Ucrânia contra a Rússia. Não, é o governo enviando soldados aos milhares. Então isso ainda não aconteceu da parte do Ocidente em favor da Ucrânia. O Ocidente fornece armas, né? Assim como já se formou uma aliança também entre Moscou e Coreia do Norte, tá? No fornecimento de armamento, porque a Coreia do Norte tem muita arma que não faz nada com aquelas armas, né? E a Rússia estava com uma defasagem já de alguns armamentos principais para a linha de frente, ali de artilharia, né? Alguns aqueles obuses, tipos de artilharia, de armamentos de linha de frente mesmo, né? Então, que é o que a Coreia do Norte tinha bastante, mas bastante defasado, bastante antigo, que vinha do tempo ainda da União Soviética, estava estocado, só que a Coreia do Norte tem um problema, né? É um país com 25 milhões de habitantes, tá? Que passa fome, né? Passa muita fome. Então, acaba sendo um bom negócio quando a Rússia se propõe a mandar alimento e dinheiro em troca de pessoal para lutar. É melhor que mercenário, sai mais barato do que contratar mercenário, como vinham fazendo, né? Trazendo mercenários de fora. E então já se detectou um batalhão ali treinando ali, já naquela região ocupada da Ucrânia, né, dentro da Ucrânia, ocupada pelos russos. Não lembro se é em Luhansk agora ou Zaporígia, tá? Mas tem ali perto de Mariupol já uma base ali com soldados norte-coreanos treinando. Então isso coloca mais um país na guerra. Parece que o peso é pequeno, né? 3 mil soldados, os russos perdem mais de 1.000 por dia, 3 dias de luta, né? Só que também tem o fator, né, que muita gente quer fugir da Coreia do Norte, vai para a Rússia e de lá espera, a linha de frente contra a Ucrânia acaba sendo melhor do que a própria Coreia do Norte, então é menos perigoso. Então eles vão lá e tentam se render, tentam fugir, alguns, né? Muita gente quer sair da Coreia do Norte. Mas isso cria um problema. Outra questão interessante aqui a Washington afirma que a Coreia do Norte forneceu à Rússia mísseis balísticos, tá? E munição. Moscou e a capital ali da Coreia do Norte, Pyongyang, negam a transferência de armas, mas prometem aumentar laços militares, possivelmente incluindo exercícios conjuntos. Outra coisa que é concluído é que indicaria um novo nível de desespero para a Rússia, já que ela continua a sofrer baixas significativas no campo de batalha em sua guerra brutal contra a Ucrânia, segundo o americano. Então a situação é a seguinte: a Rússia, na verdade, ela tem um sistema bruto, né? Ela avança, ela conta, ela tem uma mentalidade como se ela fosse uma espécie de um urso inquebrável. Então ela vai avançando lentamente e do mesmo jeito e se destruindo inteira. E vai dessa forma. Esse é o sistema russo de atuação. É um sistema bem bruto mesmo. Então eles estão usando as mesmas táticas praticamente, se renovam muito pouco, inovam muito pouco, e mesmo que muita gente morra.
Até porque há uma superioridade numérica, né, de soldados e de pessoal na Rússia em relação à Ucrânia. O problema é que tem muita gente puta da cara dos dois lados, ao redor da Rússia. A Polônia Polônia, Estônia, Finlândia, Noruega, tem gente ali, muita gente ali que tá querendo mandar pessoal para a Ucrânia, para lutar contra a Rússia. A própria OTAN. Aí o que a Rússia fez? O Putin fez um acordo com um amigo dele, da Coreia do Norte. Deixa eu ver se tem uma foto dos dois aqui, ó, bem legal. Aqui, ó. Putin fez um acordão com o amigo dele, que é um artigo 4, né? Parece até uma alusão ao artigo 5º da OTAN. Aquele artigo da OTAN que diz que se um país da OTAN for atingido, todos os outros têm que proteger aquele país que foi atingido, tem que mandar força militar, né? Que é por isso que é um pacto de proteção mútua. No caso, o Putin e o Kim Jong-un criaram o artigo 4º agora, que é a mesma coisa, basicamente, só que é entre Rússia e Coreia do Norte. Então, se a Coreia do Norte for atingida, isso aqui foi noticiado ontem, né? Há 16 horas, saiu no G1, a Coreia do Norte entrou na guerra na Ucrânia e enviou militares e armas à Rússia, diz Zelensky. Tá? Então, enfim, o artigo 4º diz que se alguém atacar a Rússia, a Coreia do Norte tem que ajudar. E se alguém atacar a Coreia do Norte, a Rússia tem que ajudar. Basicamente, tem uma cópia do Tratado 5º da OTAN, só que entre Rússia e Coreia do Norte. Então isso é bem curioso, porque você tem um eixo que se forma muito claro aqui, né? Rússia, Irã e Coreia do Norte. Tenso. Então a Rússia, na verdade, ela faz o papel da União Soviética de proteger a Coreia do Norte, né, de dar um certo respaldo. Tem a China ali no meio, mas a China ainda faz um jogo duplo, porque ela depende muito do dinheiro do Ocidente, né? Ela tem muitos negócios com o Ocidente, negócios bem lucrativos, onde ela manda, né, basicamente, e vem fazendo seu trabalho, muito melhor do que a Rússia, no caso. E a Rússia, por outro lado, ela entrou num modo desespero, acionou o modo desespero. É Irã, é Coreia do Norte. Imagina você se aliar à Coreia do Norte, né? Eu acho engraçado que quando conservadores defendem a Rússia, por exemplo. O Estado russo, eu estive no podcast com o professor Marcelo Andrade recentemente, e eu conversei com ele sobre isso, até durante a live a gente falou um pouco sobre isso. Isso é algo que é impossível de compreender, como que pessoas que se dizem conservadoras, defensoras da tradição, defensoras até mesmo da liberdade, defendem o Putin e a Rússia. É meio complicado isso, porque não tem nexo, na verdade. O Putin é um ex-KGB. Quem controla a Rússia depois do fim da União Soviética são ex-agentes da KGB, que eram a polícia secreta da União Soviética. Tá? Os outros, uma parte da KGB forma os novos governos e tornam-se oligarcas. Então é um país totalmente formado em oligarquias. É mais ou menos uma espécie de neofascismo, em termos econômicos. O que isso quer dizer? O fascismo, ele, na economia, você tem um controle parcial do Estado sobre a economia, e o governo distribui para certas empresas as exclusividades de atuar naqueles grandes setores. E a Rússia fez isso, basicamente. A outra parte da KGB, uma parte importante, saiu e formou a máfia russa, tá? Que já atua, já é obscuro, já atua no submundo. Né? Então, não é à toa que um grande amigo do Putin, que depois acabou virando inimigo, e ele depois morreu, né? Foi o Prigozhin, mercenário, um cara assim, com as piores credenciais do mundo, que era o braço direito dele. Era o chefe dele, né? Como chamava, o chefe de cozinha. Então ele controlava, inclusive, as fábricas de trolls, as fazendas de propaganda, todo aquele aparato de criação de notícias para influenciar
nas eleições no Ocidente. E, de fato, ele assumiu isso em reportagem ainda, com uma rede inglesa que perguntou para ele se ele fazia isso. Ele disse: fizemos no passado, fazemos agora e faremos no futuro, sobre interferir nas eleições dos Estados Unidos e dos outros países ocidentais. Então nós temos aqui uma situação onde, basicamente, são ditaduras. A Rússia é uma ditadura disfarçada. A Coreia do Norte é uma ditadura assumida. A China é uma ditadura de partido único, né, o Partido Comunista Chinês. E com uma bandeira de salvar o mundo do Ocidente, que é onde a liberdade, por mais fraca que ela seja, frágil, por mais problemas que ela tenha, as democracias, mas é onde você ainda tem uma certa permissão, né, para se manifestar, para falar, para tentar mudar as coisas. Na Rússia isso não existe. Tá? A Rússia, se você fizer críticas ao governo, não é igual aqui no Brasil, o Xandão, não sei o quê. Não. O pessoal compara muito, como se fosse a mesma coisa que faz o Xandão aqui no Brasil. Não, não é. Mesmo assim, aqui no Brasil, para você ter problemas com o STF, com a justiça, né, vamos dizer assim, você tem que fazer críticas que violem a lei, né, tipo pedir um golpe de Estado, ameaçar uma personalidade, ameaçar um político, ameaçar, sei lá, ou cometer algum tipo de excesso que viole as leis. E aí talvez você seja derrubado nas redes. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? Só estou fazendo uma comparação. Lá na Rússia não é assim que funciona. Se você fizer um comentário super polido, educado, sem quebrar nenhuma lei, só que esse comentário estiver falando mal do governo, você é apagado no meio da rua. Tá? Tem os agentes lá do governo russo, o cara te mata no meio da rua, é isso. Ninguém fala mal do governo porque sabe o que vai acontecer. Tá? Então é uma situação bem diferente. Agora acabaram de proibir a última rede social, o YouTube já está proibido, Telegram já está proibido, agora proibiram o Discord. Até os soldados russos estão reclamando porque isso tem atrapalhado eles nas comunicações na linha de frente. Tá. Então vamos voltar aqui. Então isso acaba sendo uma preocupação, né? Pode ser uma escalada na guerra, mostra mais um desespero russo, né? Por outro lado, isso abre margem para que outros países que queiram enviar soldados ali, né? Fazer tratados unilateralmente com a Ucrânia possam fazer também, né? Tratados de cooperação mútua. Os Estados Unidos criaram um painel para monitorar as sanções à Coreia do Norte. Isso foi levado à ONU, né? A ideia era substituir o painel da ONU, mas houve um veto da Rússia que protegeu a Coreia do Norte, mas os Estados Unidos se juntou com a Coreia do Sul e com o Japão para monitorar as sanções se elas estão sendo seguidas, né? Para garantir que dinheiro não chegue à Coreia do Norte, pelo menos vindo do Ocidente, uma vez que a Coreia do Norte também está sempre gritando, né, que o grande inimigo dela é os Estados Unidos, enfim. Microsoft alerta para o recrutamento de cybercriminosos por Rússia, China e Coreia do Norte. Isso também é notícia de anteontem, tá? Então, veja bem. Rússia, China e Coreia do Norte estão cada vez mais agressivas na hora de recrutar cybercriminosos para roubar dinheiro, informações e influenciar eleições, alerta a Microsoft em um relatório divulgado nesta terça-feira. A China tem, na verdade, um cargo que o cara trabalha para o governo como hacker, tá? Ou como troll para influenciar outros países, para proteger, para vigiar. Então existe o cargo do cyber funcionário chinês que atua mesmo. Isso você sabe. A Rússia faz isso, mas de forma camuflada, né, através dos mercenários. Quem cuidava era o Prigozhin, inclusive. O Prigozhin. E a Coreia do Norte, enfim, com certeza lá com seus 486, seus Pentiums, seus antigos notebooks reciclados, eles estão tentando fazer isso também, né? Até porque para ser hacker você pode usar o DOS, né? Você não precisa de um supercomputador. Mas os hackers também estão lançando ransomware, sabotando operações e realizando campanhas de influência, ressalta o vice-presidente de segurança do consumidor Tom Burt, do relatório de defesa digital da Microsoft. O ritmo dos ataques cibernéticos patrocinados pelos Estado-nação
Estados-nação, escalou a ponto de haver agora efetivamente um combate constante no cyberespaço sem consequências significativas para quem ataca, acrescenta Burt. As observações no último ano mostram uma convergência entre governo e cybercriminosos, ou seja, eles começam a trabalhar juntos, destaca o relatório, que aponta atividades em China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Então você já sabe de onde vem. Tá? Às vezes aquela mensagenzinha do teu tio do WhatsApp, né, todo empolgado, que você vê que vem de uma fábrica de trolls meramente para gerar caos aqui no Ocidente, é daqui que vem, tá? Cybercriminosos, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Os países usaram cybercriminosos com motivação econômica, como força multiplicadora, ou seja, para disparar mais daquelas mensagens, aproveitando sua experiência para hackear. Abre aspas. Também vimos mudanças rápidas nas táticas da guerra híbrida, com tentativas de grande alcance de interferir em eleições democráticas e um aumento dos ataques de ransomware e fraude financeira em todo o mundo. Fecha aspas. Países cheios totalmente sancionados, né? Eles têm que partir para o quê? Para a criminalidade, porque eles não conseguem fazer negócios, porque, enfim, são terroristas, ameaçam todo mundo, invadem países. Cada caso é um caso. Irã, Rússia, Coreia do Norte, né? A Microsoft também alerta para os riscos do uso da inteligência artificial e menciona Rússia, Irã e China como nações comprometidas em influenciar eleições, gerar discórdia e minar a confiança em instituições públicas. Olha só. O acesso generalizado a ferramentas de IA generativa, somado a acontecimentos geopolíticos importantes, criou um ambiente propício para as operações de interferência de Estados-nação em disputas de alto risco, diz o texto. Tá? A Coreia do Norte apagou a linha entre o cybercrime e a cyberespionagem. Então não existe mais diferença. Para a Coreia do Norte, o hacker pode ser um espião, o espião pode ser um hacker, não tem mais essa linha. Até porque o país está ferrado mesmo, né? Então ferrado e meio, como diz o ditado. Não é bem assim o ditado, mas eu não vou dizer ele, né, por questão de palavrões. A Coreia do Norte apagou a linha entre o cybercrime e a cyberespionagem. A ONU estima que aquele país já tenha roubado mais de 3 bilhões de dólares em criptomoedas desde 2017, segundo o relatório. O jornal Carta Capital. Coreia do Norte explode. Tudo isso aconteceu de dia 15 para o dia 16, tá? Coreia do Norte explode estradas que conectam a Seul. O que aconteceu? Parece que Seul mandou uns drones lá que invadiram o espaço aéreo da Coreia do Norte, drone de vigilância, e aí em resposta eles detonaram estradas. Tá? As estradas ali no paralelo 38 na zona de demarcação militar, a LDM, zona desmilitarizada. Tá? Então foi isso que aconteceu. Aí logo em seguida, Coreia do Norte confirma que dinamitou ferrovias e estradas que ligam ao sul. Beleza. Sempre fazendo um barulhão. Isso também é parte de um esforço. Alguns acreditam que isso seja parte de um esforço da Rússia, né? Pedindo aos seus aliados ali para fazer muito barulho, porque eles querem um cessar-fogo na Ucrânia. Rápido. Então, é possível sim, né? Porque criar mais tensões, aumentar conflitos, aí o pessoal fica com medo de que venha a Terceira Guerra Mundial. E vamos tomar esse café aqui. E aí cria essa situação, essa onda aí de pânico, né? Por causa de eventuais aumentos aí desse conflito. Daí, logo em seguida, no dia seguinte que eles dinamitaram as estradas, aí saiu essa denúncia do Zelensky, né? Que a Coreia do Norte entrou na guerra da Ucrânia e enviou militares e armas à Rússia. Uma coisa é mandar arma, outra é mandar militares para lutar lá. Isso tem um grau muito diferente. Vários países mandam militares, mandam para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Só que não são os países mandando, não são seus governos mandando. Eles vão de forma voluntária ou vão como contratados, soldados contratados. Tá? Então isso também é possível. Tem brasileiros lutando lá, mas no Brasil não entrou na guerra, né, por exemplo. Isso que eu falei, a CNN, né, sempre já é um discurso totalmente manipulado, né?
Envolvimento crescente da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia eleva a risco de conflito global. É Rousseff total, né? Totalmente pensamento russista. Então eles já estão ali colocando o pensamento, justamente o pensamento que a Rússia quer colocar. Né? Relatos da presença de tropas norte-coreanas não foram confirmadas pela imprensa ocidental. Então, tipo assim, para gerar elevar o risco de conflito global. Na verdade, não tem conflito global nesse momento, tem conflito na Ucrânia. Né? Se fosse para ter um aumento na tensão, nas tensões ali, poderia haver claro, a questão da China com Taiwan, poderia haver a da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, sim, mas hoje a gente está falando de Ucrânia. Então, o que aconteceria se aumentasse, se escalasse o conflito? Países da OTAN ou países de forma independente mandariam os seus soldados para lutar dentro da Ucrânia também contra a Rússia, já que a Rússia está recebendo ajuda da Coreia do Norte. Simples assim.